Olá, pessoal. Eu sou o professor Alexandre da EJA, do Eixo Natureza e Sociedade. Estou aqui hoje para promover uma apresentação sobre o tema Novembro Negro, falando um pouco sobre a origem da data de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e a exposição de alguns dados para a nossa reflexão. Vamos lá? A construção de nossa história, a vinda de milhões de africanos escravizados para o Brasil. A notícia da chegada das primeiras pessoas escravizadas vindas da África ao Brasil data de 1535. Portanto, essa condição perdura de maneira formal até a decretação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. A herança escravocrata, uma condição de mais de 350 anos de escravidão formal, desde o Brasil colônia e depois de sua independência, durante o Império, até as vésperas da proclamação da República. Quilombo. A palavra quilombo vem do termo quilombo, presente no idioma dos povos bantu, originários de Angola, e significa local de acampamento. A palavra foi usada para designar o local de refúgio das pessoas escravizadas fugitivas no Brasil colônia, espaço, portanto, dos que resistiam à condição imposta pela coroa portuguesa. Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas, e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Símbolo de resistência. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Foi destruído em 1694 e seu líder Zumbi foi morto no ano seguinte em uma emboscada. Data da morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 1695. Portanto, a data refere-se a um símbolo da resistência na história da população negra no Brasil e conclama a consciência com relação às condições dessa parcela do povo brasileiro até os dias atuais. A abolição da escravatura e a inserção do negro nessa sociedade. Após a promulgação da Lei Áurea, em 1888, o Brasil jamais se empenhou, de fato, em resolver a inserção dessa parcela da população. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Parte da presente desigualdade social. Não foi feita, nessa época, uma reforma agrária para dar oportunidade de acesso à terra e muitos tiveram como destino, para procurar os meios de subsistência, lugares distantes, sem qualquer infraestrutura, ou as periferias das cidades brasileiras. Nunca foram, portanto, tratados como cidadãos. O resultado reflete até os dias atuais, em significativa parte da população brasileira. Dados para análise do Brasil recente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, baseado no censo de 2010, aponta que 54% da população declara-se preta ou parda. Esse índice torna o Brasil o segundo país com população negra no mundo, apenas atrás da Nigéria, no continente africano. Dados referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, IDH, valor que vai de 0 a 1. Entre a década de 2000
2010. Brancos e negros no Brasil. Podemos verificar que em uma década, apesar do valor subir nos dois itens, ele se mantém menor para negros em relação aos brancos. Também é referente a dados do IBGE, população com mais de 18 anos com ensino fundamental completo. Brancos, 62,14%, negros, 47,78%. Rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas ocupadas. Reais por mês, IBGE 2018. Brancos, R$ 2.796, negros, R$ 1.608. Dados referentes à violência no Brasil, segundo a CPI no Senado Federal sobre assassinatos de jovens. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. De 30 mil jovens de 15 a 29 anos que são assassinados por ano no Brasil, 77% são negros. A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. Essa foi a experiência mais determinante na história brasileira, com impacto profundo na cultura e no sistema político que deu origem ao país depois de sua independência. Conhecê-la ajuda a explicar a jornada percorrida por essa população até aqui. Portanto, precisamos falar de racismo, começando pela definição de Silva Almeida. Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a qual pertençam. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdades e violência que moldam a vida social contemporânea. Faço aqui minha homenagem ao geógrafo e professor Milton Santos. Estudioso sobre a geografia humana, seu talento foi reconhecido pelas universidades nacionais e internacionais. E uma brilhante inspiração para o meu contínuo estudo da geografia e da minha formação através de sua obra. Deixo aqui uma frase de sua autoria. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Espero que essa apresentação provoque a reflexão sobre parte de nossa história e atualidade e possa provocar a mudança para a construção de uma nação mais justa e igualitária. Devemos vislumbrar uma terra de trabalho, esperança, paz e oportunidade para a organização social, ambiental e econômica que inclua todos os brasileiros. Até o nosso próximo encontro.